Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo nosso aqui no Instagram. Hoje a gente vai contar com a presença super especial. Hoje a gente tem o Conexão Novo, São José dos Pinhais, Curitiba, e a gente vai contar com a presença super especial do nosso pré-candidato a prefeito lá em São José dos Pinhais, o Marinho. O Marinho, que é meu colega de Renova também. A gente teve a oportunidade de... A primeira vez que nós nos conhecemos, né, quando nós nos conhecemos pessoalmente, foi num evento que o núcleo lá de São José dos Pinhais promoveu, um evento para mulheres, e eles me convidaram para fazer uma palestrinha ali, falar um pouquinho com o pessoal a respeito de mulheres na política. Foi muito bacana, e naquela época ainda não éramos nem pré-candidatos, e algum tempo depois nos encontramos novamente no Renova, e agora Marinho é pré-candidato a prefeito, olha só que responsa, a prefeito lá em São José dos Pinhais, e eu pré-candidata a vereadora aqui no município de Curitiba. Os municípios são vizinhos, né? Bom dia, boa noite, aliás, aí para os ex... Deixa eu ver se eu consigo ver o nome aqui direitinho. Clóvis, Eliana e Carlos Eduardo Garcia, bom dia, boa noite, bem-vindo, bom dia. Eu tô achando que eu tô fazendo meu chimarrão matinal aqui. A Estela também entrou, Maurício, bem-vindos. Vamos aguardar o Marinho. Boa noite, aí o Marinho entrou. Professor Marinho Silva. Vamos chamar o professor aqui, professor Marinho, para bater esse papinho com a gente. Calma aí. Eita. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Claro. Aí, acho que agora... Não, agora não deu. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou virar o lado dela aqui. Acho que agora deu. Deu! Aí, agora sim, vocês estão vendo, né? Pré-candidato a prefeito tem estúdio e tudo. Aqui em casa entre a sala e a cozinha mesmo, que a gente faz o bate-papo. Se eu te falar uma coisa, se eu te mostrar a gambiarra que eu fiz aqui, você não... A gente engana bem, assim, no que diz respeito a essas inovações aí, mas tudo palitinho, segurando o celular, um monte de coisa. Tudo bom? Tudo bem. O que aparece na tela tá lindo, né? Mas por trás ninguém sabe o que tem para segurar o celular. É verdade, é verdade. É bem por aí. Aqui em casa é assim também. Aliás, o meu tá torto aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí, acho que melhorou. Marinho, obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Eu fico feliz de saber que o Novo vai ter candidatos, né, não só aqui na capital, mas aí em São José, que é aqui do ladinho, né? Poxa, fiquei feliz quando soube que aqui do ladinho a gente vai ter candidatos. E também fiquei muito feliz quando soube que você havia sido aprovado no processo seletivo aí para prefeito. Um baita desafio, né, Marinho? Muito, muito grande. Bom, primeiro eu queria agradecer para você a oportunidade que você está nos dando. Imagina. A gente poder falar um pouco de uma cidade que eu tenho uma paixão incrível, que é São José dos Pinhais, e também compartilhar algumas ideias que a gente tem para a cidade para as pessoas que te seguem também. Sim. Então, acho que isso é muito, muito legal. E assim, a gente que está no Novo, a gente sabe muito bem que a gente é fisgado pela situação de uma política diferente, uma política que é totalmente fora dessa política tradicional existente. Sim. E isso faz com que a gente se empolgue cada vez mais e busque levar não somente São José dos Pinhais, como Curitiba, para um caminho de um crescimento saudável, né? E a dependência menor com relação ao Estado. Exato. Já que você começou falando sobre isso, acho que seria legal, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que te motivou a entrar na política? O que fez você querer sair da sua zona de conforto e meter as caras aí, dar a cara a tapa, como eu falo, e se meter nesse mundo político que por muitos anos foi mal visto, né? Quando as pessoas falavam, eu sou político, eu quero entrar na política, a primeira coisa que se pensava, vem aí mais uma pessoa querendo se aproveitar e querendo se dar bem. E nós somos de uma época de pessoas que estão entrando na política que vem com uma mentalidade totalmente diferente, né, Maria? Então conta pra gente aí o que te motivou
Amália, eu fiz o seguinte, né? Eu tive duas participações na administração pública, em duas gestões diferentes. Uhum. A primeira participação foi como secretário de Administração e Recursos Humanos, né? E quando eu me lembro muito bem, quando eu fui convidado a assumir essa pasta, eu fiquei imaginando, São José dos Pinhais, 7.000 servidores, eu vou cuidar do maior RH existente na minha cidade. Então, eu me coloquei na função de diretor de recursos humanos de uma grande empresa. Eu falei, Sim. cara, lá eu vou ter os melhores equipamentos, vou ter as melhores ferramentas, então eu vou muito mais para aprender do que mesmo para ajudar, para ensinar. E foi uma surpresa muito grande, porque 7.000 servidores, mas assim, os servidores se desdobravam, os meus servidores da Secretaria de Administração, se desdobravam em dois, três, para fazerem atividades que eram mínimas. Né? Nós não tínhamos um software para folha de pagamento. Pasme, determinadas situações eram Tudo na mão. realizadas em planilha Excel. Nossa, tudo na mão praticamente. Então era um retrabalho muito grande. Uhum. Aí também me deparei com uma outra situação, que é aquela situação do sistema existente, né? Da política diferente, das pessoas quererem se aproximar para terem algum benefício. E isso foi a primeira gestão, fiquei um pouco desiludido e acabei pedindo para sair. Aí fui chamado num segundo momento como procurador-geral do município. Eu falei, bom, eu não vou ter ali as mesmas informações que eu tinha na Secretaria de Administração, vou ter, eu acho que, uma visão mais geral, macro da administração pública. E também me deparei assim com uma estrutura ineficaz, com servidores valorosos. Né? Os servidores, eu defendo os servidores em São José dos Pinhais porque eles fazem um trabalho além das suas condições e das ferramentas que são entregues a eles. Mas um sistema difícil, sem um sistema de processo necessário, sem uma legislação que nos apoiasse boa. E aí também o sistema novamente, onde eu fui para a prefeitura no sentido de, como o prefeito me chamou na época, era para que a gente fizesse a coisa certa no momento certo. Só que quando você entra num sistema político tradicional, quando você quer fazer as coisas certas, eles começam a questionar que você está engessando a administração pública. Ou seja, você começa a ir contra interesses de outras pessoas. Uhum. E aí foi um desgaste muito grande e eu acabei me ausentando, saindo também da procuradoria. Mas só que eu percebi o seguinte, eu estava lá sentado no sofá, como a gente sempre diz, né, aquele indignado de sofá, e eu vi que a única forma de nós mudarmos o sistema era se nós tivéssemos uma entrada na administração pública de uma forma efetiva e que ao mesmo nós trouxéssemos todas as pessoas dentro daquele perfil que a gente acha que é correto, que é o perfil técnico, com conhecimento, com visão a longo prazo, Sim. encarando as necessidades básicas da comunidade. E aí eu encontrei todas essas características no Partido Novo. Então, acabei me filiando, acabei ajudando o partido em São José dos Pinhais no crescimento, abri o processo seletivo, me convidaram para participar, eu participei, tinha mais dois colegas que tinham interesse, abriram mão em razão de que eu fosse um único. Não é fácil, é extremamente pesado, desafio grande mesmo, duro, e acabamos passando. Então, assim, o que me motivou é que eu acho que eu cansei de ficar só reclamando em redes sociais e partir para que a gente pudesse ajudar de uma forma mais efetiva a mudar essa política existente. Essa história, né, de querer sair da indignação para a ação é a cara do Novo, né? Se a gente for ver, aliás, é muito parecido até com a história de criação do partido, né? Que ela veio, o partido veio de uma indignação de um grupo de pessoas ali, pessoas comuns, né, como eu e você, que não tínhamos nenhum envolvimento com a política, embora você tenha tido passagens aí pela administração pública, mas não ali na linha de frente, né? E o partido foi criado mais ou menos assim, né? Minha história é parecida com a tua no sentido de também não aguentar mais ficar só assistindo do sofá. Meu marido e eu, a gente quis morar fora do Brasil em 2016, por ali, mais ou menos, impeachment da Dilma rolando, Lava Jato, aquela coisa toda. E a gente também pensou em morar fora do Brasil.
E só que aí a gente entendeu que não adianta, a gente vai embora do Brasil e o Brasil não vai se resolver, né? Não vai melhorar. A gente vai deixar nossa família aqui. O que que eu faço? Levo todo mundo, boto na mala, levo todo mundo, não tem como, né? Não tem como. E a gente ainda não tinha filhos na época, agora a gente tem a Giovana, que tem 8 meses. E aí a gente pensou também, poxa, a gente vai querer ter filhos, aí vamos criar nossos bebês, nossos filhos longe dos avós, vamos privar nossos filhos de conviver com a família e tudo mais, e a gente resolveu ficar. Só que aí ficar, mas não mais assistindo só no sofá, né? Vendo as notícias e reclamando. Em 2018 tinha o Hernani, era candidato a deputado federal, e ele falava, cansei de resmungar. Vou sair do sofá porque eu cansei de resmungar, era o lema dele. E é bem isso, né? E eu também tive uma experiência curiosa, que também foi um outro fator motivador assim, para entrar na política, que em 2011 eu já trabalhava como comissária de voo e tudo mais, mas eu queria proporcionar uma vida melhor para minha mãe, para o meu irmão, e a gente resolveu empreender. Então nós pegamos uma van e transformamos numa loja móvel, uma loja de roupas móvel. E a gente saía aqui por Curitiba para fazer vendas e tudo mais, parava nos pontos mais movimentados e tal. E até que os fiscais da prefeitura nos descobriram, né? Era um negócio inovador, não tinha muitas outras vans circulando por aí. E aí um dia eles nos acharam. E aí eles vieram falar para nós. Você já viu aqueles brinquedinhos de criança que é uma caixinha com vários buraquinhos? Tem um buraco triangular, um quadradinho, Sim, sim. e a criança tem que encaixar? O fiscal da prefeitura faz igual. Ele pega o teu negócio e tenta encaixar nesses espaços. E como não existia uma regulamentação específica, e ainda não existe para loja móvel aqui em Curitiba, ele nos encaixou no espaço do ambulante. E por mais incrível que pareça, aqui em Curitiba o ambulante tem que ter dia, horário e local fixo para trabalhar. Ou seja, ele não é ambulante e a minha loja deixou de ser móvel, né? E aí o negócio todo foi por água abaixo. E esse foi o segundo fator assim que me motivou, que eu falei, poxa, como é que a gente trata uma pessoa que está querendo gerar, não é porque era eu, mas vamos olhar para os outros negócios, né? A pessoa está pagando imposto, está gerando emprego, está gerando renda, está fazendo a economia girar e o município chega para essa pessoa e fala, olha, não, desse jeito você não pode trabalhar. E aí, né, você pensa, será que não tem como fazer diferente? Será que esse é o único caminho? Então, eu juntei essas duas coisas, me deu um clique e falei, quer saber, eu vou entrar na política. E nós fomos colegas de Renova, né, Marinho? Somos ainda. Sim. Não, e tem um detalhe bem interessante nessa história que você estava contando, porque eu acho o seguinte, né? No meu caso específico, eu dou aula de direito constitucional, né? Então, a disciplina que eu ministro aula para o curso de direito é de organização do Estado, poderes, executivo, legislativo. E daí chegou um determinado momento que eu falei bem assim, cara, eu tenho que ter um discurso coerente, né? Não adianta eu somente falar academicamente sobre um conteúdo e não viver na prática. E eu acho que esse momento de sair da indignação para a ação, ele foi um crescimento, e eu estava falando esses dias atrás com a Sheila sobre isso, que foi um crescimento pessoal. Por quê? Porque eu comecei, primeiro, a conhecer novas pessoas, novas ideias, trazer, ampliar os meus olhares com relação à questão de gestão pública, né? E principalmente de ser coerente com aquilo que eu estava falando. E aí veio, como você falou, o Renova BR, né? Que nós estudamos juntos. E que aí nós tivemos, assim... eu acho que as coisas, né, Mali, foram acontecendo de uma forma que eu acho que a gente não podia também fugir dessa missão que foi nos apresentado, né? Nós temos aí... Se você parar para pensar, você fala, cara, você vai sair a candidata a vereadora por Curitiba, eu candidato a prefeito por São José dos Pinhais. Então, nós como pré hoje, né? Se você for analisar, fala assim, cara, é uma loucura muito grande. Só que nós não podemos nos furtar a ser as pessoas responsáveis na legitimidade de mudança dessa política existente. E aí vem o Renova BR com toda aquela carga de informação, estudo, profundidade de estudo, conhecimento, aulas, lives, reuniões presenciais, online. E aí que foi dando assim, falando, cara, tem muita coisa boa que a gente pode aplicar na nossa cidade, sim. Então nós temos que nos envolver, né? É verdade. Você já acabou com o Renova BR, que eu digo assim, acabou de
de estudar ou ainda você tá buscando? Eu fico buscando minhas anotações lá, sempre eu... Mas agora que eu tenho que montar um plano de governo. Eu tive a sorte de ser escolhida para um acompanhamento com eles, então eles estão ainda me acompanhando, fazendo, querendo saber como que está a minha campanha, me dando dicas, sempre me mandam vídeos para assistir, então eu estou sempre estudando, né? A gente não para de estudar. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Bernardo do Jornal do JuVV. Eu vou ter uma live com ele na sexta-feira. Obrigada, viu, Bernardo? Ele sempre está me acompanhando, então, só para dar uma boa noite. E isso que você falou, Marinho, é muito assim, combina muito com o meu pensamento. Depois de 2018, da campanha de 2018, que eu fui candidata a deputada federal, né? As pessoas vinham me perguntar, e aí, o que você vai fazer? Vai desistir? Vai tentar de novo e tal? E eu falei assim, eu sempre respondi a mesma coisa. Depois que eu entendi a importância da política na vida das pessoas, eu não posso, como você comentou, me furtar de cumprir o meu papel. Porque eu entendi que a gente precisa fazer parte, a gente não pode deixar nas mãos daquelas pessoas que são mal intencionadas, que são corruptas, porque eles não se furtam, eles não pensam duas vezes. Eles não têm medo de encarar, né, o desafio para poder se dar bem, para poder ter os seus desejos pessoais ali realizados. Então, nós que somos pessoas honestas e corretas e que por muito tempo nos omitimos, né? A gente tem que, eu assumo a minha responsabilidade de ter sido omissa por muitos anos. Agora que eu entendi, eu não posso mais ficar omissa, não posso mais ficar em casa só assistindo notícia. Então, não, eu já falava desde aquela época, não, eu não vou desistir, não desistir. E tem uma situação também, Amália. Assim, hoje o momento exige que à frente dos poderes constituídos, que eu falo, o poder executivo, a prefeitura, o governo do estado, a presidência da república, que à frente do poder legislativo, seja local, o vereador, seja o deputado estadual, seja o deputado federal, tem que ter pessoas com conhecimento técnico. Sim. Não precisa formação. Muita gente fala bem assim, não, mas tem que ser formado em administração, formado... Não. Tem que ter conhecimento, ideias, tem que ter uma visão diferente e tem que ter uma divisão que pense muito mais na coletividade do que na individualidade, né? E vontade de aprender também, né? Tem que ter vontade de aprender. Com certeza. E o exercício dessa democracia, né? O Renova BR foi muito bacana, por quê? Porque lá nós tínhamos mais de 30 partidos representados e você poder discutir políticas públicas, né? Nós, do Novo, com pessoas de outros partidos, partidos de centro, partidos de esquerda, e você conseguir entender, ouvir, buscar uma solução com os mesmos ideais, é a mesma coisa que acontece numa Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores são pessoas que representam outras pessoas, né, a cidade em si, mas que têm ideologia partidária totalmente diferente. Só que enquanto elas ficam discutindo entre elas, né, buscando a ter vantagem em cima de outros, e não pensando na coletividade, as coisas não vão para frente. Então nós temos que ter pessoas preparadas, tanto na Câmara de Vereadores, como nós temos que ter pessoas preparadas na frente de um município, né? Eu falo o exemplo de São José dos Pinhais, terceiro em arrecadação, o quinto, uma das 5 cidades mais importantes do estado do Paraná, formada por 399, onde nós temos o aeroporto internacional, somos cortados pelas 3 principais rodovias do Brasil, temos um porto de Paranaguá a 1 hora e pouco, então assim, 320 mil habitantes. Então, temos as colônias, temos a cultura. Então, assim, nós temos que ter uma visão e transformar São José dos Pinhais, deixar de lado aquela visão de cidade provinciana para uma grande metrópole, que seja vocacionada, que traga empresas, que crie riquezas, que consiga atender as necessidades básicas do cidadão, que é a educação, segurança, saúde. Né? Mas para isso também nós temos que ter uma Câmara de Vereadores formada por pessoas que também pensem nisso. Não pensem naquela política assistencialista. Sim. Pelo contrário, pense na política pública, coletiva. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Muito. Então, assim, João... você veja a qualidade dos nossos deputados federais, né? Lá em Brasília, a diferença que eles estão fazendo para o Brasil. Então é isso que nós temos que trazer essa realidade para cá.
É, legal. O doutor João, que é nosso candidato a prefeito aqui pré-candidato a prefeito aqui de Curitiba, está nos assistindo, nos acompanhando, falou aqui já, Marinho, futuro prefeito de São José dos Pinhais, aí, ó. Vamos fazer uma dupla, dupla do novo. Marinho, já que você está falando disso, da parte econômica, de trazer empresas e tudo mais para São José, que eu acho que é importantíssimo mesmo, né? Eu acabei de comentar com você a minha história aqui como empreendedora em Curitiba. Quais são algumas das suas ideias assim que você entende que dá para trazer para São José para tornar o município mais atraente assim para o empreendedor? Tem já alguns planos assim, algumas ideias? Não, e assim, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Sim. Você veja que passamos já por nos acostumamos ao momento de crise de saúde, estamos num momento de crise econômica muito forte, aonde isso vai impactar não agora, eu sempre falo isso, né? Hoje ainda nós temos o aporte de dinheiro, de grana do governo federal, Sim. Tanto Curitiba como São José dos Pinhais. Mas em 2020, 2021, né? Então, assim, vai ter uma queda na arrecadação, muitas empresas estão fechando, muitas empresas mandaram as pessoas embora, e mandando elas embora diminui a circulação de riqueza dentro do município, mas, ao mesmo tempo, acaba impactando nas políticas de assistência social, né? Então, por quê? Porque a pessoa que tinha um plano de saúde, ela vai para o SUS, para o atendimento na UPA, na unidade básica de saúde, no hospital municipal. Aquela pessoa que trabalhava na época e tinha um filho numa escola particular, vai colocar na escola pública. Sim. Então, assim, é um desafio muito grande. O que eu acho que é a grande sacada e a grande visão que nós temos que ter para o enfrentamento dessa realidade? Primeiro, nós temos que cortar despesas. É como economia doméstica, né? Sim. Na tua casa, você diminuiu a entrada de dinheiro, você vai ter que diminuir as tuas despesas. Então, como que faz isso? Diminuição de secretaria, diminuição de cargos comissionados, colocação de pessoas técnicas nas funções, nos cargos meramente comissionados. Então, você vai conseguir trazer a inovação para dentro da administração pública. Isso você ganha movimentação, agilidade, flexibilidade. Automação também, né? Dá para trazer. Oi? Automação também dá para trazer, né? Automação. Aproveitar o digital e tudo. E outro, criar processos, Amália. Na administração pública não existe processos. Quando eu falo processos, todo mundo fala, Marinha do Direito está falando que vai processar alguém. Não, não. Criar rotinas de andamento de informações dentro da administração pública. Né? Hoje você entra com pedido de abertura de uma empresa, você não sabe se vai demorar uma semana, se vai demorar um mês, se vai demorar 120 dias. Né? Por quê? Porque não existe um processo interno para que você saiba... Isso mesmo, um protocolo como existe o protocolo de saúde. Legal. E o outro lado, a gente tem que aumentar a arrecadação. Né? Então nós temos que o quê? Valorizar o pequeno empreendedor. E aí eu falo que, como que nós podemos valorizar hoje? Todas as cidades estão recebendo repasse do governo federal. Mas só que eu não vejo a utilização desses valores para fins de apoio ao pequeno e microempreendedor. Que é aquele que vai precisar, primeiro, para manter o seu negócio, recolher imposto, contratar pessoas, gerar riqueza e que essa riqueza circule no município. Então, nós temos que fazer o seguinte, eu falo, São José dos Pinhais recebeu 38, vai receber, né, porque é parcelado, 38 milhões do governo federal. Bastante. Eu pegaria 10 milhões desse e colocaria junto às cooperativas como um aporte para fins de concessão de microcréditos para os empreendedores. Dentro de um prazo de carência, juros zero. Esses empreendedores, os menores, os pequenos e micro, são os que mais empregam, na verdade, né? São os maiores empregadores do Brasil, né? Justamente. Então, assim, nós temos o quê? Que valorizar o pequeno empreendedor, valorizar as indústrias locais, a vocação de cada cidade. Curitiba tem uma vocação, São José tem uma outra vocação. A vocação de São José é mais agrícola, das montadoras. Então, assim, valorizar essas vocações. Mas, ao mesmo tempo, tentar buscar atrair novas empresas. E quando eu falo em atrair novas empresas, não estou falando em benefício para as empresas, não. É você dar segurança para elas na condução das suas atividades. Então, você vai colocar o quê? Você vai deixar com que o município, primeiro, seja um município seguro,
Você tornando o município seguro, a Perfeito. empresa ela vai olhar com novos olhos para o município. Se você tiver um transporte coletivo integrado, você talvez diminua o valor de passagem, diminuindo, se tiver um transporte coletivo de qualidade, valorado, rápido, ágil e econômico, vai atrair empresas. E também você tem que criar novas estratégias, criar novas atividades que hoje nós vemos aí, inovação, na parte de tecnologia, criar novas atividades para que a gente possa atrair novas empresas. Traindo novas empresas, nós vamos criar riqueza, circular riqueza no município, crescer a arrecadação, e aí nós conseguimos enfrentar pelo menos esse momento aí da pandemia, pós-pandemia, né? Legal. Criar um ambiente, resumindo, né? Criar um ambiente minimamente acolhedor, né, para o empreendedor, que é quem gera riqueza, porque o Estado e o município não geram nada, né? Eles apenas arrecadam uma parte da riqueza que as empresas geram e os trabalhadores geram. O Zema fala um negócio muito interessante, né? Se você for ler assim o discurso, for assistir o discurso, ou ler o discurso dele, a fala dele, em resumo, ele traz o seguinte, que o Estado ele tem que fazer o básico. E é verdade, né? Se assim, dentro da nossa classe profissional, nós fizermos o básico bem feito, é uma grande vantagem. Sim. Só que as cidades não fazem isso, né? Então, por que o Novo foca nos 3 grandes eixos, né? Nós temos que ter uma educação básica forte, porque nós temos uma educação básica forte, nós vamos ter um crescimento futuro muito grande, nós temos que ter uma saúde básica forte, e aí tem um reflexo disso, né? A saúde básica é o que nós temos um projeto, nós estamos criando o nosso plano de governo. Dentro do nosso plano de governo, nós temos lá a saúde à sua porta. Saúde à sua porta, o que é? É o fortalecimento das unidades básicas de saúde, dos postinhos, lá nos bairros. Onde lá tem especialidade, tem horário elastecido, porque parece que as pessoas ficam doentes só das 7 às 17 horas, né? E outra, de segunda a sexta. Tem uma lei para isso, eu acho. Que as pessoas só podem ficar doentes nesses dias, nesses horários. Eu acho que existe. Então, assim, nós temos que elastecer o horário de atendimento, transformar em micro-regiões e dentro dessas regiões fazer, quem sabe, atendimento aos finais de semana. Porque nós temos uma pesquisa que nós verificamos aqui em São José dos Pinhais, que é o seguinte, 70% dos atendimentos que se dá na UPA em São José poderia ter ocorrido esse atendimento na unidade básica de saúde. Então, se nós tivermos uma educação básica forte, saudável, nós vamos diminuir o atendimento na UPA, pelo menos o gargalo, nós vamos ter lá a possibilidade de atendimento dentro das especializações, que é urgência e emergência, nós vamos diminuir também o atendimento no que diz respeito ao hospital. E quando a gente fala em saúde básica, a gente está falando em saneamento básico, né? Também. Que é prevenção. E segurança básica. Né? Segurança hoje é o mínimo que você tem que dar. Então o Zema ele fala muito forte isso, né? Se você tiver uma segurança forte, se você tiver uma educação fortalecida, bem reestruturada e uma saúde que chegue a quem mais precisa, nós vamos ter uma cidade acolhedora, uma cidade bacana de se viver. Que começa a girar melhor, né? Que aí as pessoas gostam de viver ali e aí começa a aumentar a receita e aquela conta começa a fechar de novo, né? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou, a Eliane perguntou como tornar o município mais seguro, que estava comentando que esse é um dos pilares, né, para conseguir atrair as empresas, e eu sei que a segurança é importante para você, né? No seu plano de governo, você pretende focar, esse é um dos temas. Pode falar. Só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento aqui entre saúde, educação e segurança. O município de São José dos Pinhais ocupa 50% basicamente do seu orçamento. Tá? Saúde, segurança e educação. Só que a segurança no nosso município, ela utiliza 2% do orçamento. Levando em consideração aí 27% da educação, 21% aproximadamente da saúde, né? 2% é a nossa segurança. Então, assim, o que acontece é que os municípios eles acabam deixando a segurança a cargo do Estado. Eles falam que não é uma atividade deles, que isso daí é uma atividade do Estado, da União, que eles não podem fazer muita coisa.
Cara, primeiro, tem que acabar com essa visão. A visão que existe é o seguinte, a segurança ou os problemas de violência, eles ocorrem no município. No município. É onde estão as pessoas. Então, é ali que tem que ser enfrentado. Então, quando se fala em segurança, tem que fazer o quê? Primeiro, aporte maior de investimento. Você tem que ter, quase todos os municípios têm guarda municipal, nós temos aqui a realidade, mas o efetivo hoje da nossa guarda ele é menor do que quando foi criado há 15 anos atrás. Uhum. Nós temos que buscar as inovações, captação de imagem, monitoramento. Existe um aplicativo que eu li esses dias atrás, eu vou tentar me lembrar em qual cidade, que foi criada uma plataforma no Brasil, onde você pode, enquanto pessoa, linkar a tua câmera na frente da tua casa nessa plataforma. Essa plataforma é iniciativa privada, mas sem custo nenhum. Então, a segurança pública ela pode utilizar essa plataforma para ela ter pontos de vigilância em toda a cidade. Então, imagine quantas câmeras existem nos municípios. Imagine a facilidade que seria. Você não tem que investir nada. Tipo, e a outra situação... só para complementar esse aplicativo, eu imagino que deve ser alguma coisa parecida com o que o Waze faz, por exemplo, para monitorar o trânsito, né? Então ele pega ali os motoristas que estão circulando, ele consegue saber a localização dos motoristas e ele faz ali me fugiu a palavra, o gerenciamento do trânsito, como é que está o trânsito, para mostrar para você. Então, eu imagino que esse aplicativo deva fazer mais ou menos a mesma coisa. Pega as câmeras particulares e joga numa base de dados e consegue fazer esse monitoramento. Deve ser mais ou menos isso, né? Bacana isso. E ele é compartilhado com a administração pública. A administração pública pode utilizar, então, saída de veículos, entrada nas grandes rodovias, acidentes, furtos, roubos, homicídios. Então, assim, olha o tanto de utilidade que pode ter. Adorei. E uma outra realidade, Amália, é o seguinte também. Já existe a lei do SUSP, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim, o Sistema Único de Segurança Pública. Sim. Ele é um SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para segurança. Então, o que é? É um trabalho integrado entre o governo federal, estadual e municipal. Só que as cidades elas têm que se preparar para esse Sistema Único de Segurança Pública. Senão não adianta nada. E as cidades não estão preocupadas com isso. São José não está preocupado com isso. E se nós estivermos preparados para a integração como o SUSP, vem verba federal, um monte de verba. Então, você com projetos, você consegue trazer verbas federais para você atuar no município. Então, isso daí, você não está utilizando o orçamento teu lá básico de entrada de tributos. Você está utilizando também o governo estadual, o dinheiro que vem do governo estadual e do governo federal para atender políticas públicas de segurança na sua cidade. Legal. Então, assim, essas são algumas ideias. Descentralização também, estar a polícia mais próxima do cidadão, uma São José mais segura. Sabe alguma das coisas. Das ideias, eu adorei suas ideias para segurança. Sabe que esse negócio que você falou do SUSP, eu anotei aqui, senão eu esqueço. Esse negócio que você falou do SUSP, quando eu comecei a estudar sobre segurança ainda para a campanha de 2018, foi uma coisa que me assustou, assim, me deixou apavorada de saber que o Brasil não tinha um sistema de dados que fosse integrado. Então, se a pessoa cometesse um crime aqui no Paraná e fosse para Santa Catarina, a polícia de lá não sabia que ela tinha cometido um crime aqui. Como que a gente pode fazer segurança no Brasil se a gente não tem dados e se os dados que a gente tem não são integrados? Isso é um absurdo. Eu fiquei horrorizada quando eu soube. E o SUSP veio com uma das ideias também para fazer essa integração, né? Foi instaurado pelo presidente Michel Temer, né? Salvo engano, em 2018. E agora que está começando, a gente está começando a ver resultados da implantação desse sistema. Então, assim, isso que você comentou de ter os dados, até das próprias câmeras privadas, isso é dado. E a gente só consegue trabalhar a segurança se a gente tiver dados. Aliás, todas as áreas, né? Saúde também. Então, assim, importantíssimo. Você queria falar? Não, e até um detalhe, né? Que eu sempre comento, né? Eu falo bem assim, cara, também não adianta você trazer informações e entregar para quem não sabe decifrar e fazer nada com essas informações. Não adianta nada. Então, por isso que existe a necessidade de ter pessoas técnicas em todas as secretarias, né? Sim. Então, o que é? Vai chegar as informações e você não conseguir tratar essas informações e dar encaminhamento ou utilizar em benefício da gestão pública e coletiva,
não adianta nada você ter informação. E é isso que também acontece, né? Às vezes acontece de chegar ou a prefeitura ter informações privilegiadas sobre determinadas situações, que como a pessoa não tem compreensão técnica, ela acaba não dando visibilidade ou até mesmo não criando oportunidades de atendimento em cima desses dados, né? Então, dados por dados também não adianta. Também não adianta. Senão a pessoa não sabe aproveitar, né? Toda aquela informação, e também não adianta nada. E uma outra coisa que você comentou que eu queria também falar, que você falou assim, as pessoas costumam dizer que segurança é competência do Estado, né? E acho que isso se deve muito porque a Polícia Civil e a Polícia Militar são estaduais, né? São subordinados ali ao governador. Ok. Mas eu concordo com você, tem muita coisa que dá para fazer no município. Eu não sei se você já ouviu falar daquele experimento que foi feito nos Estados Unidos, que é o experimento da janela quebrada. Mas, assim, só para contar para o pessoal rapidamente, assim, eles fizeram um experimento, pegaram um carro e deixaram num bairro bem perigoso, bem complicado que tinha lá numa cidade dos Estados Unidos, deixaram esse carro abandonado lá, o carro inteiro, intacto, perfeitinho. Deixaram abandonado uma semana lá, não aconteceu nada com o carro. Eles voltaram lá, quebraram uma janela do carro. Quando eles voltaram uma semana depois que eles haviam quebrado a janela, o carro estava completamente destruído. E aí eles começaram a entender que a organização do ambiente, a imagem que o ambiente passa, acaba influenciando na atitude das pessoas. Então, se você cuidar do município, se você tiver um bairro que é bem cuidado, as pessoas acabam também continuando esse cuidado e isso passa também para a segurança. Porque aí as pessoas ficam, os bandidos, vamos dizer assim, né? Eles se afastam daquele lugar porque aquele lugar está sendo cuidado. Se o lugar está sendo cuidado, alguém está vigiando. Então, eles também acabam saindo dessa região. Então, quem que cuida do município? É a prefeitura. Então, isso também é uma atribuição que a prefeitura pode fazer, por exemplo, cuidar da iluminação, manter praças e parques e as ruas bem cuidadas, com canteiros bonitinhos e tudo mais. Isso afasta a criminalidade. Foi feito estudo e é provado que isso acontece. Então, isso é feito pelo município. Então, sim, tem bastante coisa que dá para fazer. Ok, você pode não ter competência de mandar na polícia militar, vamos dizer assim, né, de um jeito mais pejorativo. Mas tem outras coisas que você pode fazer que vão ajudar o serviço das polícias e da própria guarda municipal, que essa sim, aí é sua competência, né? Vamos dizer assim, fica debaixo da sua asinha. E uma outra situação que você colocou e que eu acabei me lembrando, eu assisti uma palestra do Camozzato, né? Camozzato, ele é vereador pelo Novo em Porto Alegre. E ele veio dar uma palestra aqui em São José dos Pinhais no começo do ano passado. E assim, você vê como tem uns insights que às vezes você tem que pegar, assim, que pode ser aplicado. Ele estava falando da briga que ele estava tendo em Porto Alegre com o plano diretor. Aí ele falando que estava brigando com o plano diretor porque não causa disso. Aí nós começamos a discutir na palestra e ele começou a apresentar alguns dados que, inclusive, o plano diretor, ele facilita ou ele consegue evitar a violência. E eu sempre dou um exemplo aqui da nossa Rua 15 de São José dos Pinhais. Na sua grande maioria, ela é comercial, né? Ou seja, o horário dela de movimento intenso mesmo é das 9 horas da manhã até 18, 19 horas. Só que se por acaso uma menina, estudante, que saia de uma faculdade ou de um colégio estadual, que passe pela 15 às 22, 22h30, que é o horário que ela sai da escola ou da faculdade, a probabilidade dela ser assaltada é muito grande, dela ser violentada é muito grande. Por quê? Porque não tem uma alma viva circulando pela 15 nesse horário. Então, o Camozzato ele pegava e falava o seguinte, por que não mesclar dentro do plano diretor, não fazer assim, ilhas de zona industrial, zona comercial, zona residencial, mas por que não integrar todas esses zoneamentos aonde você faça, trazendo o exemplo de novo da Rua 15 de São José dos Pinhais. Se você conseguir mesclar residencial com comercial, você vai ampliar. Por quê? Porque até às 19 horas vai ser um movimento intenso do comércio, mas das 19 até 22, 23 horas é um movimento de moradores. E aí você ajuda no quê? Na segurança pública. Então você veja que assim, são situações que o município ele pode trabalhar, como você falou, em iluminação pública,
como você falou, em descentralização do poder de vigilância, como você disse mesmo, em situações simples, né? Mas, ao mesmo tempo, plano diretor, um orçamento Também. maior para a segurança, um Uhum. aparelhamento maior das nossas polícias e a utilização da inovação, né? Exatamente. Isso que você comentou desse exemplo que você deu do plano diretor, também me lembra uma outra situação. Como eu já comentei contigo, eu sou comissária de voo, meu marido é piloto e a gente faz voos para fora do Brasil, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares fora. E a ideia é também trazer essas soluções e essas situações que a gente viu fora e que funcionam e trazer para o Brasil. Então, por exemplo, em próprio Buenos Aires, que é aqui do lado, Buenos Aires, Madrid, nessas localidades, o comércio central fica aberto até 10, 11 horas da noite. E aí as pessoas circulam na rua com segurança, porque tem muita gente na rua, o comércio está aberto, a cidade é viva durante a noite, sabe? Então essa também é uma situação que a gente pode, uma solução que a gente pode trazer para as nossas cidades, né? Por que tem que ter um horário para fechar o comércio? Por que a prefeitura tem que dizer que horas tem que fechar o comércio? Né? Precisa ter uma lei para isso, né? E a gente tem, infelizmente a Não. gente tem. E olha, nessa tua linha de raciocínio me lembrou de uma outra coisa também muito bacana. Acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu li uma matéria, não sei se você teve acesso a essa entrevista, o cara escreveu os 10 impactos que ele teve de inovação numa viagem que ele fez para a China. Então ele falava desde o atendimento numa lanchonete, que não tinha garçom, não tinha nada, mas por quê? Porque tinha um QR Code na mesa, você jogava o teu smartphone, ali vinha o cardápio, você pedia, fazia o pagamento via o próprio app, no teu cartão de crédito, no teu cartão de débito, e daí depois isso já ia direto para o restaurante, você ia lá e buscava a tua comida. Mas ele pegou, e o que me impactou muito, e até nós utilizamos aqui no curso de Direito, uma disciplina de empreendedorismo que nós temos dentro do curso de Direito, foi esse exemplo, foi o seguinte, a saúde pública. Então, como que acontecia o atendimento, né? A pessoa, imagine você, hoje, uma mãe solteira com 2 crianças morando num bairro mais afastado. Uma das crianças passou por tá com uma febre alta. Hoje, como que tem que fazer? Você tem que pedir ajuda para alguém, ou você vai ter que pegar um táxi, um Uber, ou você vai ter que ir pegar um ônibus, se tiver horário, e até, não vai no postinho, porque está fechado, você vai ter que ir até uma UPA. Lá na UPA você vai e vai ter que levar todas as crianças. Então você vai levar aquela que está sã para um ambiente insalubre, e você vai ficar lá aguardando o atendimento por horas, horas e horas, e às vezes é só uma virose, um medicamento rápido, depois você tem que voltar, ou se você ganhou o medicamento, você pega, ou então você vai ter que passar numa farmácia. O app, ou o aplicativo, ele funcionava da seguinte forma. Você, na sua casa, nesse mesmo exemplo, tua criança teve um problema, você acessava um teleatendimento. Mas isso era por uma videoconferência, como nós estamos fazendo aqui. Você preenchia os dados antes do teu filho, o que ele tinha, como que estava, tal, não sei o que, papapá. Ia, e tudo no celular. Ia para o médico ou um enfermeiro, pode também te atender, fazer a triagem, mas o médico atendia e falava bem assim, olha, pelas características eu acho que ele está com uma virose, então eu vou fazer um receituário médico aqui, que hoje é possível através de uma certificação digital. Sim. Eu vou fazer e vou encaminhar para você, e você manda para a farmácia popular, e a farmácia vai mandar entregar na tua casa. Aí uma outra situação, mas precisa fazer um exame. Olha, eu já estou agendando o teu exame, você vai levar essa criança, já tem uma agenda para, sei lá, segunda-feira, 2 horas da tarde, você vai levá-la para fazer exame. E daqui uma semana a gente volta a conversar. A mãe vai lá, durante o dia, leva a criança, porque já tem o medicamento, já baixou a febre. Durante o dia ela vai lá, faz o exame, ela volta, esse exame já é recebido pelo próprio médico, e o próprio médico, depois de uma semana, vai falar, e como é que tá, mãe? Tá assim, assim, assado. Não, piorou. Então, opa, peraí. Vai para a UPA ou vai para um atendimento mais especializado. Isso há 2 anos atrás, eu falei, cara, isso nunca vai acontecer no Brasil. Né? Não tem condição disso acontecer. Então, a pandemia trouxe algo de bom.
Sim, Por quê? Porque agora nós falamos em teleatendimento, que é possível, muita gente fazendo via telefone. Nós falamos em certificação digital em receituário médico, que também é possível. Nós falamos em integração de receituário entre farmácias, que também é possível. também é possível. Então, assim, é isso a inovação, que você pode, através de uma realidade que estava lá na China, que é algo que todo mundo achava diferente, hoje nós podemos aplicar no Brasil, e por que não aplicar em Curitiba e aplicar em São José dos Pinhais também? Precisou de uma pandemia para a gente poder chegar nessa fase de, aliás, perto dessa, dessa modernidade que a China tem, né? Para chegar perto. Justamente, Precisou, justamente. precisou de uma pandemia. É, a gente tem que tirar o lado bom, né? É, Marinho, deixa eu te falar, a gente já está com 45 minutos de conversa e como você Ah, nossa! passou tão rápido, né? Pois é, E como você é verdade. professor, eu não queria deixar de perder a oportunidade de te perguntar sobre educação, porque eu imagino que você deve ter aí alguma coisa para falar para nós sobre educação. É, se puder falar rapidamente, eu te agradeço. Tá. Educação, assim, primeiro, é uma das grandes, dos grandes projetos que nós temos, né? E eu volto a falar da educação básica em si, né? E aí nós temos que falar em várias situações que permeiam a educação, né? A educação, eu vou falar a realidade de São José dos Pinhais, ela não está, não estou falando que ela esteja boa, mas também ela não está tão ruim. Existem algumas adequações que nós temos que fazer. Mas eu acho que nós podemos trabalhar muito as escolas em si, né? Primeiro, existe algumas escolas que elas possuem contraturno, mas estender esse contraturno para mais escolas, onde a gente possa trazer no contraturno reforço escolar, cultura, Legal. saúde, esporte e outras atividades culturais que também possam ajudar no desenvolvimento da criança, ou seja, fazer com que a criança permaneça nesse ambiente saudável e, ao mesmo tempo, ela consiga se aprimorar enquanto pessoa, né? E ser atendida nos seus direitos e garantias individuais. É. Nós temos que falar também na escolha, inclusive, dos diretores, né? Hoje, em São José, é por eleição. Mas e por que não nós colocarmos também a parte de um processo seletivo para verificar a vocação técnica desse diretor? Se nós somarmos a qualidade técnica com a questão de eleição, ou seja, a escolha Escolha. pelos seus pares ou pela comunidade, olha o ganho que nós vamos ter, né? E olha a Uhum. proximidade que essa escola vai ter da sua comunidade. Uma outra situação também que eu acho que tem que ser muito bem trabalhada na educação é a valorização do professor. Mas a valorização do professor é o seguinte: servidor público ele tem um plano de cargos e carreiras, né? Ele tem uma evolução dentro da sua vinculação com a administração pública. Então, assim, eu não quero fazer nada diferente. Eu quero fazer bem a minha atividade, eu quero fazer o básico. Então tá, então você vai ter um crescimento como todo outro servidor vai ter crescimento. Agora nós temos que valorizar aquele que é fora da caixinha, aquele que traz inovação, aquele que faz uma aula bacana, aquele que está além do horário, aquele que valoriza o aluno que ele tem também, ou muito mais, ou ele busca fazer com que o aluno entre numa especialidade, por exemplo, numa atividade de esporte de alto rendimento, onde ele traga informações de... Esses aí nós temos que valorizar. E Legal. um pouco mais. Para quê? Porque é muito mais fácil nós criarmos a cultura do fazer diferente, valorizando aqueles que fazem bem, do que a gente deixar todo mundo pela régua por baixo, né? Exato. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que pensar nos planos de cargos e carreiras e no estatuto aqui do servidor dos professores, é valorizar essa área. E aí, cara, tem muitas outras atividades. Eu acho que o mínimo também é você fazer a conservação e a manutenção das escolas. Eu, enquanto secretário de administração, tive acesso o maior índice de afastamento de professores era em razão de queda dentro da escola. Nossa, Por quê? Má construção. sim. Então, por que não você ter a medicina e segurança do trabalho junto dentro da Secretaria de Licitação, verificando os contratos administrativos ou fazendo até os projetos efetivos junto com a Secretaria de Obras e Urbanismo para que essas escolas sejam mais seguras, né? Então, isso aí é manutenção mínima Sim. da escola. E aí tem tantas outras questões que a gente também está desenvolvendo no nosso plano de governo e que eu acho que vai ficar muito bacana para São José. Poxa, que legal. Aqui em Curitiba, né, com relação à educação infantil da primeira infância, né, que é o que nós estamos focando Uhum. na nossa pré-campanha e posteriormente campanha,
aqui em Curitiba nós temos duas maneiras de gestão das creches, né, da prefeitura. Tem as creches que são próprias da prefeitura, que a prefeitura construiu, contrata professor, tudo aquilo. E Sim. também a prefeitura tem uma espécie de convênio com algumas creches particulares, que é muito parecido com o sistema do ProUni no ensino superior, né? Onde a prefeitura compra a vaga na creche, aí a família vem até a prefeitura, faz um cadastro e a prefeitura diz aonde cada criança vai estudar. E esse é um sistema que eu acho que pode ser melhorado. Primeiro que eu acho que dá para ampliar esse convênio, essa parceria com as escolas particulares, eu acho que dá para ampliar, para a gente conseguir atender todas as crianças que ainda estão na fila, né, por uma vaga nas creches, e depois eu acho que a gente podia transferir essa responsabilidade de escolha para os pais das crianças, né, e não deixar a prefeitura como sendo aquela que vai decidir onde a criança vai estudar. E por que não, em vez da prefeitura comprar uma vaga na creche, por que não a prefeitura dar um vale para a família escolher onde ela vai colocar seu filho para estudar? A Iriana está falando são as creches conveniadas, é isso mesmo. Então, eu acredito que a gente deveria, em vez de centralizar todo o poder na prefeitura, achando que a prefeitura tem os melhores critérios para escolher onde a criança vai estudar, a gente deveria devolver esse poder para o cidadão e deixar o cidadão escolher aonde é melhor para o seu filho estudar. Porque cada um tem um critério, né, Marinho? Tem gente que prefere colocar seu filho perto de casa, tem gente que prefere colocar perto do trabalho, tem gente que prefere colocar perto da casa da avó, não sei. O cidadão vai escolher, a família vai saber qual é o melhor para a própria família, para a sua situação, e ela sim vai escolher. Essa é uma das nossas ideias para trazer aqui para Curitiba e também aumentar, né, ampliar o horário de atendimento da creche. Aliás, só para complementar essa ideia do Vale Educação, né? Tem um livro muito bacana que chama Vouchers na Educação, já fiz até um bate-papo com o autor do livro, bem bacana, e ele traz ali uma ideia de Vale Educação escalonado, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele pega, então, a quantidade de recursos, né, que a prefeitura usa para a educação, e quando você escalona para a família, então você vai beneficiar aquelas famílias que são de mais baixa renda, vão receber um vale, como se fosse 100% do vale. Vamos dizer que seja R$500 o vale educação. Uma família de baixa renda, até um salário mínimo, vai receber R$500. E aí ele faz uma divisão ali em cinco grupos de renda e 5 grupos de vale. E aí ele vai subindo. Conforme a família vai recebendo, tem uma renda um pouco maior, o vale diminui um pouco. E assim vai indo até chegar naquela família que tem uma renda acima de determinado valor, vamos chutar um número aqui, acima de R$5.000, a família não é elegível para receber o vale. Então, esse vale seria zerado, né? E só fazendo esse escalonamento, com a mesma quantidade de recursos, a gente já consegue atender 33% a mais de crianças, segundo o estudo que ele fez nesse livro. Então, se a gente tem hoje uma fila de esperas aqui em Curitiba de 10 mil crianças, a gente podia estar atendendo muito mais, né? A prefeitura hoje atende por volta de 13 mil crianças na creche, salvo engano. A gente podia estar atendendo quase 4 mil crianças a mais, só fazendo esse sistema de escalonamento do vale, né? E até fazendo uma coisa até mais justa, né? Que aquela pessoa que tem uma renda maior não vai se beneficiar de um vale para a gente poder atender mais crianças e mais crianças que precisam, mais famílias que precisam. Então, essas ideias eu acho que também dá para implantar, não deve ser tão difícil assim. Não, eu devo um negócio também, né? Nós temos que pensar que daqui 20 anos, conforme uma pesquisa do IPADS, nós teremos o dobro da população idosa. Ou seja, invertendo aquela pirâmide, né? Então, tá entrando menos criança nessas faixas com o passar do tempo. Daqui 20 anos nós vamos ter menos criança e nós vamos ter mais idoso. Então, também nós temos que criar políticas públicas de atendimento a esse idoso, transformar talvez esse CMEI, essa creche que a prefeitura construiu, ter a possibilidade de fazer uma mobilidade para que daqui 20 anos ela possa atender, talvez não a criança, mas sim o idoso, né? Exatamente. Esse estudo que você comentou é perfeito. Certamente construir creches não deveria ser uma prioridade, porque elas vão ficar obsoletas e não vai demorar muito tempo, né? Justamente. Então, a gente precisa. E além do que você pode até fomentar, e até porque você pode, que nem assim, existem esses condomínios gigantes que aparecem, né?
Por que não você fomentar a criação do empreendedorismo na região, fazendo com que ali circule, as pessoas abram escolas para atendimento àquela população, Sim. então, e você criar os vouchers. Então, assim, existe uma possibilidade de que a prefeitura não precisa necessariamente estar lá com o equipamento e manter esse equipamento por muito tempo. Ela pode valorizar o empreendedor. Exatamente. E ainda criando concorrência, né? Incentivando a concorrência, que a gente sabe que faz com que aumente a qualidade do serviço prestado e caia o preço do serviço. Então, só tem benefícios, né? E gera riqueza, circulação de dinheiro no município, contratação de pessoas, ou seja, Sim. é só benefício. É só benefício. Marinho, 55 minutos já de papo, foi muito bom, foi muito bom mesmo, eu adorei as suas ideias. Espero que o pessoal que nos acompanhou aí também tenha gostado. Eu fico muito feliz mesmo de saber que você está à frente aí desse projeto em São José. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso a sua campanha, a sua trajetória. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Amália, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer pela força que sempre você deu para São José dos Pinhais. Eu sempre falo assim que esse fruto São José, o novo em São José, ele é resultado de várias gestações, né? De vários pais, várias mães. E uma das mães é você, porque você esteve com a gente desde o início da formação, da movimentação das pessoas, trazendo filiados, que nos legitimou a ir para um processo seletivo, abertura para um processo seletivo, que nos legitimou a passar e hoje nós estarmos como candidato. Então eu te digo o seguinte, às vezes a gente não tem noção da atividade ou da importância que nós temos no movimento. Pode ter absoluta certeza, você, Amália, que aquelas tuas vindas para São José dos Pinhais, a participação tua nos eventos que nós fizemos aqui, é responsável, sim, por eu estar hoje como pré-candidato a prefeito de São José. Legal. E pode ainda você ser uma das responsáveis para a gente fazer uma política diferente na minha cidade, na Câmara de Vereadores, e até mesmo, e nós vamos lutar, e nós temos certeza que nós vamos ganhar numa prefeitura. Então, assim, você é muito importante. Obrigada. E a movimentação que você fez germinou tudo isso que São José hoje tem, que o novo tem em São José. Então, eu queria agradecer em nome de todos os filiados, sempre essa disponibilidade, esse voluntariado muito grande que você tem por nós. Imagina, é um prazer. Contem comigo sempre que precisar. Precisar de alguém, vocês viram que eu gosto de falar, né? Então, precisar de alguém para falar, podem me chamar para botar a mão na massa também. Se for preciso para botar a mão na massa também, a gente está aqui disponível. Pode contar mesmo com a minha presença e com a minha ajuda sempre que for possível, porque, enfim, a gente precisa fazer as ideias do novo se espalharem, né? Então, é isso, podem contar comigo. Obrigada, viu, Marinho? Obrigada mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Um beijo grande. Outro. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau.